por favor. Edna. Ok, la inicio yo. Listo, listo, ya está, okay, ya está, Andy. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, les damos la bienvenida. La doctora Jiménez Sánchez Nieves se disculpa porque su internet ha estado muy inestable. Entonces, bueno, le damos la bienvenida al doctor Fabio Rodríguez, que nos va a presentar la siguiente conferencia invitada. Adelante, Fabio. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, aqui no Brasil já é de tarde. É um prazer muito grande estar aqui. E eu vou começar essa apresentação contando um pouquinho do que a gente faz lá no meu grupo de pesquisa. Então, para quem não me conhece, eu sou químico, né? Eu sou formado pela USP e sou professor do Instituto de Química da USP. Então, a ideia da minha palestra é falar um pouco do que a gente trabalha de respostas metabólicas de micro-organismos extremófilos a condições ambientais, né? A gente simula condições diferentes, estuda, né, a resistência desses micro-organismos e como isso pode ser usado na geração, no estudo de assinaturas de vida, de bioassinaturas. Bom, então, agradeço o convite, agradeço a presença de todos. Só um minutinho que o meu slide não está... Estou conseguindo passar. Pronto. Então, só para começar apresentando para vocês o meu grupo de pesquisa no Instituto de Química da USP, né? O grupo de estudo da interação química, biosfera e ambiente, né? Quimiosfera, essa é a proposta do nosso trabalho, o estudo dessa interação entre organismos vivos, né? Entre micro-organismos e diferentes condições ambientais, né? E a gente está dentro do núcleo de pesquisa em astrobiologia da USP, e particularmente o meu laboratório está na sede do Astrolab, Laboratório de Astrobiologia da USP. Tá? Bom, então, quando a gente está pensando em entender esses processos, nós estamos estudando a interação da vida da biosfera com os ciclos atmosféricos, hidrosfera, né, da água, os ciclos que a gente encontra na superfície do planeta, na água, na atmosfera, e na interação com o ambiente astrofísico. O nosso grupo tenta fazer isso, né? Então, a resposta química desses organismos. Nosso grupo tenta entender isso, então, organismos interagindo com condições atmosféricas diferentes, com composição de solo, de substratos diferentes, composições do meio líquido, com radiação e outras coisas, dentro do contexto chamado, né, dentro do contexto da astrobiologia, da biogeoquímica e de como a gente pode usar isso para explorar o espaço, né? Então, nessa nova proposta futura de exploração espacial. Bom, o foco das nossas pesquisas, então, né, a gente pode dividir em 3 partes. A primeira parte da pesquisa é a pesquisa de microbiologia ambiental, de cultivo, identificação de novos organismos de ambientes extremos, né? Eu coloquei aqui as áreas envolvidas, microbiologia, bioquímica, ciências ambientais. Aqui eu acho interessante que a gente destaque que o Brasil não é um país de condições extremas. Então, a gente tem estudos na Antártica, Atacama, mas também temos estudos dentro do Brasil. Apesar do Brasil não ter condições ambientais consideradas extremas, a gente tem alguns ambientes de lagoas hipersalinas com alta concentração de sal, ambientes relativamente secos, ambientes com alta concentração de ferro. Então, a gente tem ambientes que podem ser interessantes dentro do contexto de astrobiologia e de estudo de Marte, né? Então, aqui no Brasil, apesar de não ser um país extremo, a gente tem algumas condições interessantes e nosso grupo tem estudado também um pouco desses ambientes aqui no Brasil. A segunda parte, então, uma vez que a gente obtém esses micro-organismos novos, ou seja, os bons candidatos para a astrobiologia, porque resistem a condições extremas, a gente colocar eles em condições de simulação ambiental. Por exemplo, simulação de radiação, temperatura, salinidade, pH, né, entre outros. E analisar o quê? Tanto se eles sobrevivem ou não, quais são os mecanismos de sobrevivência e se eles podem ser usados, né, para geração de bioassinaturas, de assinaturas, né, de vida, pensando nas missões para Marte, por exemplo. E a terceira parte, uma parte mais focada na química analítica, na química, né, de identificação dessas bioassinaturas por diferentes técnicas analíticas e espectroscópicas de forma geral,
para caracterizar essas moléculas. Então, a primeira parte, identificar novos micro-organismos. Segunda parte, colocar em condições simulando, por exemplo, Marte, né? E a terceira parte, entender quais técnicas a gente pode usar para estudar essas bioassinaturas. Bom, colocado isso, eu vou mostrar um pouquinho de alguns trabalhos que a gente tem feito, né? Então, a ideia era apresentar o grupo e colocar o contexto um pouquinho do que a gente tem feito. Então, um trabalho bem interessante nosso, que a gente fez em 2015, né, foi estudando exatamente amostras do Atacama. Então, a gente estava fazendo coletas de regiões, de ambientes, por exemplo, de alta montanha do Atacama, né, de geyser, entre outros. E, apesar dos modelos padrão de astrobiologia serem de procariotos, a gente está falando de bactérias, por exemplo, a gente achou eucariotos, né, extremamente interessantes e que eram extremamente, tinham uma resistência alta. A gente falou, bom, legal, não é um modelo muito comum, né, que a gente usa, mas eu acho que pode ser um modelo interessante para que a gente estude esses organismos. Bom, o que são, né? Então, leveduras diferentes, né? Leveduras encontradas que a gente isolou e caracterizou elas, que tinham uma resistência bastante alta a, por exemplo, radiação ultravioleta, UVC, UVB e UV ambiental. O UV ambiental, que a gente chama, é uma composição de UVA e UVB, né? É um simulador que simula exatamente a quantidade de UVA e UVB que chega aqui em Terra, né? Então, enquanto outros organismos que não são resistentes, que a gente usou de controle, né, negativo, você dá uma dose relativamente baixa, eles já morrem, esses organismos que a gente isolou tinham uma sobrevivência razoavelmente alta, né? Eram organismos que se comparavam a bactérias classicamente estudadas, né, que têm uma resistência muito grande. Então, eram organismos que tinham uma resistência muito grande ao VC, por exemplo, né? 254 nanômetros. Então, enquanto outros organismos já estavam morrendo a 0,2 kJ por metro quadrado, até 1,0 ela ainda tinha uma taxa de sobrevivência bastante grande. Tinha uma sobrevivência bastante grande ao VB também, né? Algumas, a gente pode ver, né? Esse organismo aqui, a Vaticus, ela tem uma sobrevivência maior ao VC, se comparado com as outras, ao VB nem tanto, que são mecanismos, são mecanismos que não é o mesmo para resistência de UVB e UVC. Ao mesmo tempo que a gente viu, por exemplo, quando está falando de UVA e UVB, né? O nosso organismo mais resistente, que a gente usa de padrão, né? Ele é pouco resistente ao VA, na verdade. O mecanismo dele não é uma resistência à ultravioleta A. Mas essas leveduras, elas foram bastante resistentes. Então, foram organismos que apresentaram uma grande resistência à radiação, UVC, UVB e UV ambiental, né? UVB mais UVA. E apresentaram também uma grande resistência a diferentes condições de salinidade e temperatura. Então, a gente até hoje trabalha com esses organismos, né? Leveduras, elas cresceram bem, elas crescem tipicamente a 15 graus, cresceram muito bem a temperaturas próximas de zero, um pouco abaixo de zero, né? Quando a gente cresce, e até com concentrações de sal, né? A gente colocava alguns sals, com uma quantidade de sal, essas leveduras, elas conseguiam crescer razoavelmente bem. Não são rápidas, né? Você vê que os tempos de crescimento são da ordem de 20 dias, mas elas conseguiam crescer. Então, a gente isolou os organismos e falou, poxa, é um modelo que é bastante interessante para estudo. Não é o modelo mais usual. A gente nunca tinha trabalhado com eucarioto para simulação, mas são organismos que são bem interessantes também. E começamos a desenvolver uma série de estudos no nosso laboratório, né, com esses organismos a partir disso, que a gente isolou e caracterizou esses organismos. Um desses estudos que eu queria chamar a atenção agora, que foi a continuação desse trabalho que a gente fez, foi exatamente de simulação ambiental em laboratório e disposição a um voo de balão em alta altitude, né? Então, a gente fez vários experimentos em laboratório, aquele trabalho que eu já tinha mostrado para vocês. A gente simulou algumas condições que são interessantes em Marte, né? O VC
é muito presente. O VB, o VA e B, que é interessante aqui na Terra, mas é interessante em Marte também. Só que a gente simulou, né, algumas condições e depois a gente fez um trabalho simulando outras condições e aprofundando um pouco usando esses organismos, né? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui foi exatamente esse primeiro experimento que a gente fez, que foi um voo de balão a 30 quilômetros, né? Deixa eu só colocar essa imagem aqui. Então, a gente lança um balão, né? Ele vai subindo, ele passa a camada de ozônio, ele está acima da camada de ozônio. Essa condição aqui em cima é uma atmosfera extremamente fina, mais ou menos comparável às condições que a gente tem em Marte, né? Você tem frio, você tem uma pressão baixa, ele perde bastante água, tem uma incidência de radiação relativamente grande. Então, esses organismos, eles foram expostos, né? Eles fizeram essa viagem, sobe, até que em um determinado momento a pressão ambiental é tão baixa que o balão ele rasga, e essas amostras caíram, né? Elas caem e a gente coleta. A gente deu sorte que ela caiu em um pasto com vacas, mas não aconteceu nada com elas, né? Bom, então, o que é esse experimento nosso, né? Ele consistia em uma amostra aqui em cima. Esse foi o primeiro voo que a gente fez, né? Do 2018, a gente repetiu esse voo para ter certeza dos resultados. Então, tinha um porta-amostras, tinha um recipiente, que era uma porta que se abria quando a gente tinha a condição, quando a gente queria expor. Depois, no segundo voo, a gente percebeu que não precisava de uma porta dessa, ele podia ir aberto, né? Ia uma amostra exposta e uma amostra que não era exposta à radiação. Então, a gente tinha um controle em terra, que era uma amostra que era colocada exatamente nas mesmas condições e ficava em laboratório aqui, né? Tinha um controle que ia para alta altitude, né? Tinha baixa temperatura, tinha uma pressão baixa, mas não recebia radiação. E tinha uma terceira amostra que era exposta a tudo, a baixa pressão, baixa temperatura e a alta incidência de radiação também, né? Então, a gente tinha esses três tipos de amostras diferentes como controle, né? Aqui a gente tem, né, o que acontece com a altitude, né? Ele foi subindo e depois ele desce. E a temperatura, você percebe que a temperatura vai caindo, né? Menos 60, tem uma região de inversão térmica que aquece um pouquinho, né? Quando o balão começa a descer, esse perfil troca. Então, ela tem temperaturas muito baixas e passa por uma região que tem um aquecimento. Então, esse foi o trajeto que o balão fez, né? A gente solta o balão, tem um vento, o vento vai levando ele, a gente vai seguindo esse balão, e depois a gente acha essa amostra e você acha essa amostra e a hora que ela está caindo e coleta ela de volta, tá? Então, com isso, a gente tem, né, só uma ideia aqui para vocês saberem, né, do que estou falando. Então, de vários organismos, né, os controles nossos, né, e aqueles organismos que a gente tinha estudado no primeiro artigo, né? Então, alguns deles, completamente exposto à radiação, né? Aqui é a radiação, temperatura e pressão, que eram os que ficavam aqui em cima. Os que não são expostos eram aqueles que ficavam aqui embaixo. Eles foram no balão, eles estavam expostos à temperatura e pressão, mas não à radiação. E o controle de solo foi aquele que ficou aqui. O controle de solo, ele sofreu o quê? Você tirou a água, né? Ele ficou seco, então você tirou a água. Então, ele tem uma população inicial que é menor do que aquele que não foi dessecado, em alguns casos, né? Mas ele não sofreu outros danos. Aqui é uma imagem, mais para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né? Sem quantificar ainda, qualitativamente. Alguns organismos foram bons, quando a gente olha no resultado final, eles foram bons resultados, eles tiveram bons resultados, outros não tanto. Bom, como a gente quantificou isso depois por crescimento de colônia? Então, a gente pôs para crescer essas colônias e quantificamos. Então, né, enquanto o Sútilis, Bacillus subtilis, que foi o nosso controle, ele sobreviveu bem ao solo, né? Então, o solo e ao voo, que não foi exposto, ele foi dissecado e foi para a estratosfera, mas não foi exposto. Quando ele é exposto à radiação, ele morre, né? A gente teve outros, né? Esse é o voo 1, esse é o primeiro voo de 2016,
O segundo voo, né, que a gente fez um pouco depois, né, mais tarde, para ver se os resultados se era esse resultado mesmo, né? Então, os dois voos, você vê que dá resultados mais ou menos compatíveis, com alguns erros, né? Mas, de forma geral, né, o Bacillus subtilis tem uma morte muito grande quando a gente expõe a radiação, e esse organismo Vaticus, ele já perde bastante viabilidade quando você seca, né? Então, a gente já começou a ver perda de viabilidade. Isso aqui a gente não consegue ver as colônias, porque está tudo muito junto. Aqui você já consegue ver as colônias. Perdeu muita viabilidade só no controle, o que não foi exposto, né? Que só ficou numa temperatura baixa e numa condição de mais dissecação, já morreu mais ainda, né? Morreu mais ainda. E quando você expõe a radiação, não sobra nada. A gente não conseguiu medir porque ele morreu completamente, né? Por outro lado, esses outros dois organismos, né, eles conseguiram você tem uma quantidade até uma baixa quando ele seca, mas o que resultou, né, o resultado final que a gente teve foi mais ou menos iguais. Ou seja, são leveduras que sobreviveram bem a essas condições, né? Então, eu tinha feito teste no primeiro artigo só de ultravioleta, né? Agora eu estou fazendo ultravioleta, dissecação e baixa temperatura juntos. Lembrando, em uma condição mais próxima do que seria a superfície marciana, né? Superfície de Marte, que a pressão é mais ou menos 1% da pressão que a gente tem aqui na superfície da Terra, que a gente tem uma temperatura extremamente baixa, né? A quantidade de água praticamente nula, né? O que tinha de água saiu, e uma incidência de radiação, tanto o VA quanto o VB, quanto um pouco de UVC que você tem lá em cima, porque está acima da camada de ozônio. Então, esses dois organismos foram bons modelos, tanto em simulações um parâmetro por vez, quanto numa simulação de vários parâmetros ao mesmo tempo. Tá? E a gente fez essa mesma simulação numa câmera de simulação que a gente tem no grupo nosso, no laboratório. Então, a gente faz simulações ambientais. Isso aqui é um simulador de ultravioleta que simula mais ou menos a superfície marciana. A câmera, eu posso trabalhar com vácuo ou com baixa pressão, então aqui a gente fez baixa pressão, né? Colocou as amostras aqui na frente. Então, simulou mais ou menos aquelas condições em laboratório. E o resultado foi muito parecido, né? Você pega o Bacillus subtilis, ele sobrevive um pouquinho, a Vaticus morre bastante, e a Exophiala, né, e essa outra, né, a Friedmanni, sobreviveram bem. Então, tanto uma simulação em laboratório quanto uma simulação no voo de balão teve uma sobrevivência razoavelmente boa. Então, são bons modelos para futuros estudos que a gente tem feito, né? Tanto pensando em aplicações biotecnológicas na exploração espacial, quanto se a gente está pensando em bioassinaturas. Tá? Então, esses daqui são alguns experimentos que a gente fez, né, na câmera. Baixa temperatura, só num dissecador, baixa temperatura dentro da câmera de simulação, da Astrocam, né? Comparando o voo de balão, né? O que acontece? A pressão atmosférica, né? E o fluxo de radiação que a gente encontra, né? E as diferentes condições ambientais, esses organismos, eles então são bons candidatos, né? Bom, então a gente trabalha bastante com essa câmera de simulação, né? Como eu comentei, com simulação ambiental. Então, eu não vou me aprofundar mais, porque eu quero tratar de outros estudos, outros trabalhos que a gente tem feito também, né? Mas essa câmera ela simula diversos parâmetros ambientais: temperatura, pressão, composição atmosférica, radiação ultravioleta, tempo de exposição e por aí vai. Bom, a gente usa ela também para a parte de bioassinaturas, né? Então, eu vou começar com um exemplo. Um dia a gente fez um teste no espectrômetro Raman de um carotenoide, o beta-caroteno, que é uma bioassinatura bem comum, já encontrada, né, em diversos artigos, proposta como bioassinatura. A gente percebeu que esse sinal Raman degradou rapidamente, conforme incidiu o laser, em um determinado substrato, em substrato com ferro, e não em outros substratos. A gente pensou o seguinte: será que a gente consegue simular, né, ou algum organismo em diferentes condições ambientais para a gente poder, então, ter uma ideia do que está acontecendo e pensar em bioassinaturas? Então, rapidamente, uma introdução, né, para quem não conhece muito do tema. A forma que a gente busca vida em os planetas, a gente não está olhando de uma forma direta, muitas vezes encontrando micro-organismo, a gente está procurando sinais indiretos, assinaturas de vida.
podem ser metabólicas, né, fruto do metabolismo dessa molécula, né, dessa célula, moléculas fruto do metabolismo da célula. Pode ser, principalmente o pessoal da paleontologia trabalha bastante com fósseis, é o formato impresso daquela célula no substrato. Pode ser diferenciação isotópica, né? E aqui dentro, né, da metabólicas, que eu vou focar um pouquinho, pode ser diferentes gases na atmosfera, moléculas orgânicas, espécies inorgânicas, né? Bactérias que precipitam com compostos de sulfatos, carbonatos, sulfetos. Esses dois itens, particularmente, é o que a gente trabalha bastante, né? Então, só algumas delas, são vários tipos de pigmentos, de gases, de moléculas que a gente pode entender quando a gente está falando, né, do que é uma bioassinatura. Então, quando a gente está falando de um exoplaneta, por exemplo, nós estamos falando de gases presentes, né, nessa atmosfera que pudesse indicar sinal de vida. Um dos problemas é a discussão sobre a origem biogênica ou não. E aí um dos exemplos bastante clássicos é esse meteorito Alan Hills, em que, em determinado momento, se imaginou se essas estruturas que eram vistas seriam estruturas atribuídas à vida. E depois conclui-se que, na verdade, eram estruturas... era uma rocha mesmo, era geológico, né? Só que eram semelhantes, lembravam cianobactérias. Então, sempre que a gente está pensando, né, em bioestrutura, a gente está pensando na discussão da prova, né, se isso pode ser biogênico ou não. Bom, existem diversos compostos que são que a gente pode ligar com a atividade biológica, inclusive alguns minerais precipitados, estromatólitos, né? Tem a questão, né, de, quando a gente está pensando em oxigênio na atmosfera, você tem registro fóssil, esses bifes, né? Esse ferro bandado que se forma, bandas de ferro, né? Isso tudo, então, são tipos de bioassinaturas, que no final remetem àquilo que eu comentei, né? Da gente ter que entender a interação da vida com os diferentes ciclos ambientais, entender a resposta química, a resposta metabólica desse micro-organismo a diferentes condições ambientais. Bom, então, voltando àquele exemplo que a gente deu, né, que eu dei, você pega o carotenoide em rama e eu vi ele degradando, a gente pensou o seguinte: será que a Deinococcus radiodurans, que é essa nossa bactéria modelo, a gente estuda bastante, né? Ela tem um pigmento que é um carotenoide, né? Já é bem conhecido. Será que a gente conseguiria apagar essa bioassinatura em condições semelhantes a Marte? Ou seja, se eu dou uma alta dose de radiação, depende das condições que eu coloco, será que eu degrado esse composto e eu não consigo mais enxergar a bioassinatura ou não? Então, a gente fez um trabalho, né, só para mostrar para vocês, a gente usou exatamente o Raman para medir ela, e a gente expôs a diferentes condições ambientais, e uma das características que a gente queria ver, né, era trocar o substrato. Será que ferro pode catalisar uma degradação desse composto diferente de um carbonato, de uma sílica? E será que a gente colocando outros compostos que podem ser presentes na superfície marciana, isso vai ter uma diferença, né? Então, a ideia é, conforme a gente vai dando uma dose maior, né, de ultravioleta, então aqui quando você prepara a amostra, né, a amostra sólida, e você pega essa bactéria seca, o seu substrato, mistura, e vai dando doses com diferentes tempos, você vai de fato vendo esse sinal no ramo vai apagando, né? Você não enxerga mais a banda. Mas a nossa pergunta era, isso pode ser diferente em diferentes substratos, em diferentes compostos, desde solo simulado de Marte, compostos de ferro, e quando a gente fez esses testes, né, os resultados tem uma barra de erro muito grande, a gente até algumas coisas tem que refazer, mas de forma geral, parece que tem uma tendência que a gente conseguiu ver que sim, existe uma certa diferença de um substrato para outro, né, mas de forma geral, o que a gente viu foi que todos foram apagando. Então, aqui é se eu pegar o organismo puro, só a bactéria, e aqui eu peguei os substratos diferentes. Então, até pode existir, né, alguns efeitos, mas de forma geral o que a gente percebe é que todos eles vão ser apagados. Ou seja, não existiria um substrato pior, né, para que eu degrade mais rápido essa bioassinatura, ou um substrato que eu não degrade tão rápido.
Por outro lado, a gente não testou perclorato ainda, que é um composto muito presente em Marte e que é muito oxidante. Pode ser que os resultados, quando eu colocar um pouco de perclorato, por exemplo, né, seja, a gente veja o resultado que não é o que a gente está vendo agora. A nossa aposta principal é se o ferro teria esse efeito. A princípio, a gente não conseguiu ver um efeito tão grande. Nós tentamos tanto o UV ambiental, que é o UVA mais B, quanto um simulador de UV em Marte, que tem um pouco de UVC também, simulando mais próximo da superfície de Marte. Bom, um outro trabalho sobre isso, né, é exatamente agora usando outra técnica, uma técnica de separação. Será que eu, não com o organismo seco, mas com o organismo em solução, se eu der vários estímulos diferentes oxidativos, ele muda o teor de pigmento, né? Ou seja, ele produz mais bioassinatura, né? Mais pigmento em ambientes parecidos com Marte, por exemplo, né? Então, a gente pegou esse organismo, né? A bactéria nossa, Adenococcus adeodonas, olhando para o pigmento dela, e fez o seguinte, né? Aqui é todo o nosso procedimento experimental, mas o que eu queria chamar a atenção é quais são as condições. Irradiação UVC, UVB, então são duas lâmpadas, né? Ultravioleta C e ultravioleta B, que estão aqui dentro dessa caixa. Ultravioleta ambiental, isso é um simulador ambiental. O estresse oxidativo, se a gente coloca peróxido, e um meio extremamente oligotrófico, meio pobre em matéria orgânica. Então, a gente pegou o meio que ela normalmente cresce e fez uma concentração muito menor, 100 vezes menor, para ser pobre em matéria orgânica. A gente expôs a essas condições, voltou ela à condição normal, né? Deu estresse. Voltou à condição normal para que ela incubasse por um determinado período, extraiu e quantificou o teor desses pigmentos. Obviamente, ela não tem só um pigmento, né? Quando a gente está falando desse pigmento, né? A adenoxantina é o carotenoide que ela tem numa concentração maior, ela tem outros carotenoides também, né? E a cantaxantina era o padrão que a gente usou para comparar. Então, o que a gente fez? Será que ela produz uma quantidade diferente de carotenoides depois que eu dou esses estresses todos? Né? Então, a gente separou por cromatografia e fez essa análise. E, de fato, a gente percebe que sim, tá? Tem alguns experimentos com barras de erros ainda grandes que a gente precisa tomar cuidado, refazer por causa das condições do experimento, mas, de forma geral, aqui deslocou esse círculo, né? Alguns carotenoides, ela começou a expressar, a produzir numa concentração muito maior, tanto com ultravioleta, né? O UVC e o UVB, quanto com estresse oxidativo, por exemplo, água oxigenada e com meio oligotrófico. Então, ela começou a produzir mais carotenoides, né, no ambiente. Então, isso abre para a gente exatamente a ideia de como a gente consegue estudar, né? Pensando, se eu estou em Marte, ela expressa mais pigmentos fotoprotetores, uma vez que o estresse oxidativo, o estresse relacionado à radiação em Marte é maior. Tá? Então, são alguns exemplos de trabalhos que a gente fez. Um, vendo como ela produz mais bioassinaturas, e o outro vendo como que a degradação da bioassinatura pode ocorrer de forma diferente em substratos diferentes. Sempre usando essa estrutura de simulação ambiental que a gente tem, né? Tanto a câmera de simulação, quanto os simuladores, né, ambientais, quanto lâmpadas, né, para simulação. E, por fim, a última coisa que eu queria falar, é só para mostrar uma ideia mais geral do que a gente tem feito, tem trabalhado bastante com micro-organismos quimiolitotróficos, né? Para quem não sabe o que são quimiolitotróficos, né? Quando a gente fala de exemplos do metabolismo da célula, a gente está falando de reações de oxidação e redução, né? Mudança de estado de oxidação. Autotróficos fotossintetizantes, eles usam a luz nesse processo. O autótrofo, tem organismos que são autótrofos que eles produzem CH4, então produzem metano, inclusive uma bioassinatura que tem uma série de estudos. Os organismos heterotróficos, nós, por exemplo, né, a gente consome matéria orgânica, né? Então esse carbono aqui, ele é consumido e libera CO2, né? Isso entra na cadeia energética. Os quimiolitotróficos são organismos que oxidam, por exemplo, ferro, enxofre, entre outros, né? Então, nesse caso aqui, ferro 2 oxidaria para ferro 3. Então,
a gente estudou essa bactéria, né, que é uma bactéria que é encontrada em solo aqui, ela é bastante conhecida, química litotrófica, oxida ferro e enxofre, vive em meio extremamente ácido, pH 1,8 a 2. A nossa ideia era ver ela atacando ferro em meteoritos, pensando em exploração espacial, ou em astrobiologia, ou, né, no intemperismo de meteoritos aqui na Terra, um meteorito que cai na Terra, ou pensando em outros ambientes, ou pensando em, eu vou fazer uma exploração espacial e eu quero, lá no espaço, obter ferro para produzir recursos. Será que eu poderia, ao invés de fazer métodos químicos, eu poderia usar esse organismo? Então, a gente usou essa ideia do meteorito. Seria interessante fonte de recursos naturais para colonização, até mesmo para preparação do solo, bastante rico em ferro e níquel. E usar uma técnica de eletroforese capilar, que é uma técnica de separação de íons por potencial, né? Você cria um campo elétrico e por potencial elétrico. A vantagem dela, e ela é bastante proposta para a exploração espacial, por ser uma técnica miniaturizável, pequena, fácil de fazer, e que permite usos de detetores diferentes. Né? Bom, Fabio, oi. estás casi sobre el tiempo para dejar tiempo a preguntas, por favor. Sim, eu estou acabando. Então, os micro-organismos quimio-litotróficos, a gente conseguiu, né, só rapidamente dando um exemplo, tratar, entender como que ele dissolve esse meteorito, então a produção de ferro 3 aumentando, ferro 2 diminuindo, ferro sendo precipitado, né? É só um exemplozinho, né, de uma simulação de um bioreator. E um último exemplo seria o uso de um outro mineral, né, também de ferro, né, vivianita, como fonte de alimento para esses organismos. É um mineral que é presente em Marte. Tá? Então, só rapidamente mostrando alguns trabalhos. Né? Quando eu deixo abiótico, né, ou seja, sem o micro-organismo, aqui eu tenho o ferro 2 alto e ferro e quando eu tenho o micro-organismo, o ferro 2 baixo. Quando eu tenho o micro-organismo, o ferro 3 é alto, o ferro 3 do abiótico é baixo. Ou seja, com o micro-organismo, ferro 2 baixo, ferro 3 alto, porque eu estou consumindo o ferro 2 transformando em ferro 3. No abiótico, eu não estou fazendo esse processo. E com isso a gente tem estudado, né, eu não vou dar mais detalhes aqui agora, nós estamos ainda no meio desse estudo, inclusive, mas a cinética de ataque e de como isso é usado no crescimento da bactéria, com implicações tanto para sobrevivência e astrobiologia, quanto para a exploração espacial. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, agradecimentos, né, a equipe que trabalha comigo, a equipe do meu grupo, meus alunos, colaboradores, uma série de pessoas que têm trabalhado, as agências de fomento. E obrigado, eu termino sempre minha apresentação com um painel que a USP tem, que chama Conexões Cósmicas, que acho que fala um pouquinho, né, das conexões aqui do universo com a vida, só para deixar ilustrando. Quem tiver dúvidas, o meu e-mail está na apresentação também, eu fico à disposição. Muito obrigado, Antígona. Terminei. Muchas gracias, Fabio, por tu presentación. Tenemos una pregunta de David. ¿Tiene algún objetivo futuro el saber qué características celulares confieren resistencias a estas condiciones, sobre todo en Exophilalia sp? Exofilala sp. Isso. Bom, a gente tem, né? Um dos objetivos nossos é propor novos organismos que poderiam colonizar Marte. Para isso, a gente precisaria saber, né, seja para orientar a busca de vida, né? Então, por exemplo, esse organismo, né, ele tem uma coloração preta, a Exophiala, ela tem um pigmento preto. Esse pigmento ajuda, né, certamente ajuda na proteção de... ele certamente ajuda quando você está pensando na proteção ultravioleta. Mas que outros mecanismos tem? Isso serve para orientar a gente, inclusive, que tipos de mecanismos servem para a proteção de ultravioleta, para a proteção dessas condições, e quais tipos de organismos a gente pode, a gente acha que é interessante procurar. Depois desse nosso trabalho, surgiram outros trabalhos exatamente focando não só em procariotos, mas em eucariotos também. Então, o objetivo futuro é para isso. E pensando em exploração espacial, eventualmente, né, a gente depois começa a pensar em aplicações biotecnológicas, ou seja, como que esses organismos poderiam ser usados para alguma aplicação
que vai ser útil se a gente pensar em colonizar Marte, explorar Marte e assim por diante. Bom? Gracias, Fabio. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta en el chat. Está, me encantó la animación. Gracias. Gracias. Perdón, sí hay otra pregunta de Jair Ceja. Es que creo que cuando se te fue el internet se perdió. La realizo. ¿Hay alguna bioseñal con el uso de isótopos que esté siendo aplicada? Sim, tem. A gente sabe que organismos vivos, eles tratam isótopos, por exemplo, de enxofre e de oxigênio de formas diferentes, né? Então, existem alguns tipos de bioassinaturas que são exatamente isso. Um processo, né? Então, por exemplo, como que eu sei que um composto que tem enxofre, ele pode ser de origem biológica ou abiótica? Ou um composto que tem carbono, né? Se eu precipito um mineral abioticamente ou bioticamente, às vezes a composição metabólica, a composição isotópica pode ser diferente. O problema, normalmente, é como medir esses isótopos se eu estou pensando em uma missão de Marte, né? Não é tão fácil, não é um equipamento tão pequeno eu ir para Marte e medir a diferença entre isótopos. Então, tem vários estudos aqui em Terra, inclusive o pessoal de paleontologia de fósseis, muitas vezes usa isso, porque processos biológicos e processos abióticos eles usam isótopos diferentes, então a fração isotópica é diferente, né? Mas ainda tem uma certa dificuldade quando a gente pensa em aplicação direta em Marte, exatamente pelo problema de equipamentos grandes e difíceis de você tornar esses equipamentos pequenos e autônomos e aquelas questões que a gente precisa para um equipamento em Marte. Gracias, Edna. Hay otra pregunta. Aparte de la colonización de Marte, ¿es posible diseñar experimentos en las condiciones que se dan en meteoritos? Eu acho que eu não entendi. Se você puder repetir, falhou uma hora aqui. Desculpa, Antônio. Las condiciones de meteoritos, que si se pueden diseñar experimentos para las condiciones que habría en meteoritos. Então, não todas, né? Em meteoritos, por exemplo, eu não tenho atmosfera. Então, em meteoritos, muitas vezes eu não tenho água. Em alguns cometas e alguns meteoritos eu até tenho. Mas a ideia na exploração espacial, qual que é? Eu levar o mínimo de composto aqui da Terra e obter o máximo lá no espaço. Então, se eu puder fazer o seguinte, eu vou levar menos ferro daqui da Terra para construir coisas, e eu vou obter esse ferro lá em cima no espaço, a minha missão tem um custo muito mais barato. Eu não estou levando peso daqui. E por que usar micro-organismos? Porque micro-organismos eu posso levar um pouco e cultivá-los lá. Então, provavelmente, eu teria que fazer um reator com uma atmosfera, com água, para conseguir fazer essa reação. Eu não conseguiria usar exatamente a condição do meteorito, mas eu conseguiria utilizar o meteorito como fonte de matéria-prima. Agora, o que nós temos feito é pensando assim, a partir do momento que o meteorito cai aqui na Terra, ele começa a se decompor, a se degradar. Ele é oxidado pela nossa atmosfera, mas ele pode sofrer processos biológicos também. Então, nós temos simulado aqui em Terra esses processos, né, biológicos, e aí sim, aí nós temos água, nós temos essa atmosfera, oxigênio, e a gente consegue simular. Mas a nossa ideia principal é, em exploração espacial, conseguir o máximo de recursos do espaço e usar a biotecnologia, usar esses organismos para fazer com que a gente consiga esses recursos. Muchas gracias, Fabio. Estamos en el tiempo, entonces, ¿tienes otra pregunta? Esa sí está en portugués. Entonces, puedes contestarla en el chat o pueden enviarle correos electrónicos. ¿Es posible compartir tu correo electrónico, Fabio, en el chat? ¿Sí? Por favor, y bueno, cerramos la grabación. Pronto. Compartilhei.